Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reduzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar o fim, e será apenas o começo de uma vida, outra vida.
Olá, que Deus te abençoe, bem-vindo, bem-vinda a mais uma Conexão da Fé. Estamos aqui no período de férias, eu estou no período de férias, mas deixei esse recado para vocês, vim aqui deixar esse recado para vocês. E durante este mês eu quero falar e relembrar os irmãos um pouco sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus que é constante. Nesse mês que nós lembramos e pensamos um pouco nas questões emocionais e nas questões do suicídio, e nós temos um Deus que nos dá vida, nos deu vida, renova a nossa vida, amplia a nossa vida, nos dá visão para a vida. É assim, temos vida nova. Somos a Igreja Presbiteriana Independente, vida nova, por causa de Cristo Jesus. Então aqui estou para trazer um pouquinho da palavra de Deus para o teu coração, e aí então relembrar, reviver e continuar a nossa conexão da fé, mesmo nesse período de férias. Eu quero ler para os irmãos, com os irmãos, um texto muito importante, um texto que eu não vou nem citar qual texto que é, porque eu vou ler, tenho certeza que vocês vão se lembrar e sabem muito bem. Talvez enquanto eu leio aqui, os irmãos vão falar, decora aí, vão me acompanhar enquanto eu falo. E o texto é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Palavra do Senhor, palavra poderosa de Deus para a nossa vida. E vocês sabem que eu acabei de ler o Salmo 23. Se nós pensarmos num salmo de cuidado, talvez esse seja um dos maiores salmos de cuidado, do cuidado e da presença cuidadora do Senhor na nossa vida. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Quantas vezes nós passamos por desafios na vida, mas somos lembrados pela palavra do Senhor que viver a vida nova, viver no pensamento da vida nova, restabelecer, restaurar, tem a ver com o que Ele é, não com a nossa força. Nós somos sim chamados, inclusive durante este ano estamos pensando nisso, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Só que o tema do ano é na força do Senhor. É para ser forte e corajoso, mas forte e corajoso por causa da força do Senhor, por causa do que o Senhor pode fazer, por causa do que Deus pode fazer. Então, é difícil viver. Somos desafiados todos os dias. Todos os dias é um recomeço, uma nova chance, uma nova oportunidade. E às vezes parece que a força se perde, mas o Senhor é o meu pastor. E Ele me faz repousar em verdes pastos. Quer dizer que Ele renova quando eu estou cansado, quando a vida pesa e o cansaço vem, Ele dá o descanso, Ele renova. Ele me leva a tomar águas, porque água é vida, lembra a vida. Ele refrigera minha alma, Ele traz a justiça, Ele me dá um lugar de alimento, e Ele prepara a mesa, Ele prepara a mesa. É como se nós estivéssemos assim, ao redor da mesa, e o Senhor está atrás ali, batendo no ombro, dizendo: vai, pode falar, vai firme, vai que eu estou com você, vai que eu sigo com você. Então, nós vamos lutar, mas o Senhor nos dá força. Então, quero muito que você se lembre disso. A vida é desafiadora, mas o Senhor é o meu pastor, e isso me leva adiante. Vamos orar? Quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, como família do Senhor, reunidos mesmo que à distância, Pai, mas numa conexão, na conexão da fé que é em nome de Jesus, é para a glória do Senhor. E eu creio que esta palavra, Senhor, mesmo que a distância, pode alcançar os corações. Mesmo alguém que ouve neste momento, ou em outros momentos, talvez numa madrugada, talvez dirigindo um carro, mas
Senhor, alcance esse coração agora em nome de Jesus. Nós temos muitos medos, nós temos muitos desafios, nós temos muitas lutas, nós temos, ó Deus, tantas coisas que tentam roubar a nossa alegria, a nossa força, a nossa satisfação. Mas nós queremos reafirmar diante de tudo isso, que nós sabemos que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o Deus presente, é o Deus que cuida, que trata, que consola, que conforta, que afaga, que cura as feridas mais profundas. O Senhor cura. Por isso vem agora, Pai, com a intervenção do Teu poder e da Tua graça, derramando cura naqueles que estão ouvindo, naqueles que estão recebendo esta palavra. Derrama agora a cura, derrama a libertação, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Palavra do Senhor, que a palavra de Deus fique no teu coração. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E como eu falei para os irmãos e tenho falado, eu quero durante esse mês pensar um pouquinho no cuidado. No cuidado porque é importante ouvir isso. O Senhor é o meu pastor. Falar do cuidado porque a luta emocional está cada vez mais próximo de nós. Antes nós ouvíamos falar de pessoas que tinham problemas com depressão, problemas com ansiedades, problemas com tentativa de suicídio, né? De pessoas distantes de nós. Mas hoje você não precisa mais pensar em pessoas distantes. Com certeza, com muita facilidade, você vai lembrar de alguém perto de você que enfrenta questões emocionais seríssimas. Talvez a longo prazo, né? Algo curto não. E vem levando uma vida de luta, de conflito, né? O que fazer? Vocês sabem que eu defendo a questão de que é importante buscar profissionais que Deus deu sabedoria. Psiquiatras, psicólogos. Mas também é muito importante, isso me compete. É a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. E esse estudo aqui, essa meditação, não é uma meditação motivacional, não é para inspirar de um coach ou coisa tipo, nada disso. Tanto é que eu vou usar alguns textos hoje que com certeza os irmãos conhecem. Vou falar de algumas coisas que serão para nós apenas lembranças, não apenas, mas importantes lembranças e revelações da palavra de Deus para a nossa vida. Palavras, versículos, textos que nos mostram que de fato Deus cuida. Então hoje eu quero olhar para os irmãos, com os irmãos, para a palavra de Deus e lembrar que Deus cuida. Ele cuida tanto da nossa vida que eu preguei no domingo passado, né, lá em Mateus capítulo 26. Um texto tão conhecido, lido, falado, relembrado tantas vezes. Em Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem e coma, isto é o meu corpo. Nós estamos diante do texto da instituição da Santa Ceia. Quando Jesus nos ordenou, nos chamou, nos convocou, nos preparou para a ceia. E Deus cuida tanto da nossa vida, e o discurso do cuidado de Deus é tão importante, é tão cristão, é tão sério, é tão bíblico, que Deus está preparando um lugar para você, um lugar para mim, um lugar para nós. E até que tenhamos condições de ir para aquele lugar, na graça dele, no amor dele, por causa da cruz, ele nos prepara, ele cuida da nossa vida. Então o Senhor cuida de você até o dia que você vai se encontrar com Ele. Ah, mas eu tenho tantas lutas, tantos problemas. É verdade. Nós temos lutas, nós passamos por injustiças, né? Aqueles que trabalham sabem disso, o quanto nós passamos por injustiça, o quanto nós passamos por julgamento, pessoas que nos julgam, pessoas que questionam a nossa vida, questionam sem saber o que nós estamos passando, gostam de olhar para a roupa, para o tipo do cabelo, que está arrumado ou não está arrumado, olham para tantas coisas, mas não olham com o olhar de Deus, com o cuidado de Deus, com o amor de Deus, e acabam sendo os julgadores que machucam o nosso coração. E muitas vezes isso vem de dentro daqueles do grupo que nós amamos.
de pessoas que nós temos perto de nós. Então, é importante entender que o cuidado de Deus acontece mesmo com todas essas coisas. Ele permite você passar por essas circunstâncias, enfermidades. Quantas vezes passamos por enfermidades? Quantas e quantas vezes? Sentimos a limitação da vida. Quantas e quantas vezes nós dizemos assim: é só por Deus, é só pela cruz, só se o Senhor agir, só um milagre. E Deus pode fazer o milagre, e Deus faz o milagre, e Deus realiza. O problema é que nós confundimos esse cuidado do Senhor e achamos que esse cuidado, ou desejamos que esse cuidado seja um cuidado sem ter lutas. Mas o cuidado de Deus é permitir que as lutas aconteçam justamente para que tenhamos uma vida renovada, uma vida nova. Somos quebrantados, somos quebrados, somos muitas vezes amassados. Não é assim que a gente se sente? Não é assim que você se sente? Muitas vezes é assim que eu me sinto. A gente ouve coisas que quebram o coração da gente. A gente vê, a gente sente a limitação da vida, a gente sente dor física, dor emocional, e a gente percebe: eu sou fraco, eu sou frágil. E aí vamos dizer como o apóstolo Paulo, né? Senhor, me livra dessa dor, e Deus vai continuar dizendo: a minha graça te basta. Então é importante aprender a viver debaixo dessa graça do Senhor. Então eu quero hoje compartilhar com os irmãos alguns textos que são textos conhecidos, são referências conhecidas, mas que nos lembram de como Deus cuida e mostram, nos levam a pensar neste Deus que cuida da nossa vida. Então aí onde você está nesse momento, se puder, para um pouco, pega a sua Bíblia, ou teu celular, teu aplicativo, o seu tablet, pega alguma coisa que tenha a Bíblia e vamos ler. Não importa a versão que você vai usar, eu vou usar a minha aqui, ó, a minha NAA, aqui, Nova Almeida Atualizada. Mas você pode acompanhar na Bíblia que você tem, seja na Bíblia de Jerusalém, seja na Revista Atualizada, seja qual for. Nós vamos olhar alguns textos que mostram e nos levam a pensar um pouco no cuidado de Deus, no formato do cuidado de Deus. E o primeiro texto que eu quero trazer para nós está lá no Salmo 104. Você pode abrir a tua Bíblia aí? Eu espero que você abra a tua Bíblia aí. Eu aguardo, enquanto isso eu estou aqui abrindo a minha, no Salmo 104, o verso 14 e o verso 15. Salmo 104, o verso 14 e o verso 15. Diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Olha que maravilha! Do alto da sua morada, Deus olha, Deus preserva todas as coisas. Meus irmãos, Deus é um Deus que é criador, mas é um Deus que cuida do que Ele criou. Né? Nós vimos semana passada, na Conexão da Fé, lá em Romanos, no capítulo 8, que se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, o que se dirá das demais coisas? Então, Deus, além de ser um Deus criador, é o Deus que preserva todas as coisas, é o Deus que continua cuidando, continua com bondade, continua com misericórdia. Ele cuida além daquilo que nós merecemos. Um Deus que cuida, que além de ser provedor, é Deus de graça. Quer dizer que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Um Deus de misericórdia, que cuida com misericórdia, é o Deus que não me trata consoante ou conforme aquilo que eu mereço, mas Ele me dá graça, Ele me dá renovo. Então, Deus é um Deus que cuida. Mesmo no seu alto monte, na sua alta morada, como diz o texto, isso é para dizer que Ele é o Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que habita nos céus, um Deus que é Senhor, que é soberano, está num alto e sublime trono. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor.
Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é poderoso. Mas ainda assim, Ele rega os montes, traz o fruto, faz crescer a relva para os animais, Ele para as plantas. Olha que interessante, Ele dá o vinho para alegar o coração, o azeite para dar o brilho, o pão. Então, tudo que tem a ver com a nossa necessidade de vida, o Senhor dá, Ele cuida, Ele trabalha. Então, Deus preserva todas as coisas. Ele não somente dá, mas Ele preserva. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós levantamos e nos esquecemos de falar com Deus, nos esquecemos de orar, de buscar a Deus, mas Ele não deixa de ser o Deus que cuida, o Deus que trata a nossa vida. Então, esse discurso do Deus que cuida, quando a nossa vida aperta, quando as emoções ficam perdidas, isso não é um discurso perdido de coaching, mas é um discurso do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração. Como é bom para mim isso é bom. Eu leio aqui Deus da sua alta morada. Ele sustenta, Ele preserva todas as coisas. Então, o cuidado de Deus, como nós vimos na pregação de domingo, como nós vimos no Senhor que nos chama para a mesa, Ele nos preserva para o encontro com Ele. Ele nos preserva para o encontro com Ele. Segundo texto que eu quero lembrar os irmãos, está em Mateus. Você pode abrir tua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Veja o que diz aí o verso 39. Mateus 10, 29, na verdade. Mateus 10, 29, diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu vou ler de novo o verso 31. Depois você guarda aí o verso 31, relê, repete, escreve em algum lugar, pode grifar na Bíblia, não tem problema não é pecado grifar na Bíblia, arriscar a Bíblia. Mas diz aqui, portanto, não temam. E em nome de Jesus eu quero dizer, não tema. Você que passa por aflição, você que passa por perseguição, por injustiças, por coisas que fugiram ao seu controle, situações de enfermidade que fugiram ao seu controle, Deus está no controle. Deus continua no controle. Ele sabe porque talvez o que você precisa hoje, o que eu preciso hoje, é parar para entender o que Deus quer fazer, o que Deus pode fazer, o que Ele pode tratar na minha vida e na sua vida. Mas Deus está no controle. É como se Deus exerce a supervisão. Ele não apenas criou e disse, olha, agora vocês se virem. Já dei condição, já dei isso, já dei aquilo, agora é com vocês. Mas Deus está no controle, mesmo quando, e principalmente quando a gente não entende. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus cuida da sua vida, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Então, Deus exerce esse cuidado. Mesmo quando eu não sinto. Eu estou sendo repetitivo com isso, mas eu vou falar de novo. Não é sobre sentir, não é sobre a sua capacidade sensorial, não é sobre sua capacidade religiosa de fé, mas é sobre quem Ele é. Ele é Senhor e Ele continua a ser Senhor. De Gênesis a Apocalipse, Ele continua a ser Senhor. E até que Ele venha, até que Jesus volte, estejamos todos juntos na boda do Cordeiro, Ele supervisiona. Ele é Senhor. Ele é o Deus que é Senhor. Outro texto que fala sobre esse cuidado de Deus, para mostrar que não é apenas conversa, mas é fato e é verdade. Veja o que diz, vamos voltar lá para o Salmo 145. Salmo de número 145. É bom que a gente exerce aí um pouquinho dessa atividade de folhear a Bíblia. De vez em quando, pegue a Bíblia, assim, física,
e leia um pouco assim, vamos folhear a Bíblia. E aí então, Salmo 145, verso 18 diz o seguinte, olha que gostoso isso daqui, olha que gostoso isso daqui. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. Perto está o Senhor. Até comparando com o outro texto de Salmo, que fala de Deus na sua morada, Deus no seu monte, Deus no céu, Deus entronizado, mas Ele é um Deus que cuida, Ele cuida tanto que Ele deu Jesus, Ele cuida tanto que Ele veio habitar entre nós, Ele cuida tanto que Ele se mostra na nossa caminhada, Ele cuida tanto que Ele mandou o Consolador, Ele mandou aquele que nos ajuda a ler a Bíblia, e nós só conseguimos ler a Bíblia, porque nós temos o Espírito Santo, e foi Deus quem te deu. Então, quando você ouve uma palavra da Bíblia, isso conforta o seu coração, é Deus mostrando, é Deus falando para você, olha, não tenha medo, eu estou com você, eu estou perto. A gente não pode ser como uma criança que não lida com um abstrato. Até uma determinada fase, a criança tem dificuldade de lidar com o abstrato, ela precisa do concreto, precisa ver, precisa tocar, precisa palpar, precisa sentir. Mas Deus está acima das nossas condições sensoriais, se é que podemos chamar assim. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima das nossas condições pessoais. Deus está acima da nossa condição de crer, de confiar. Deus está acima da condição que o mundo pode oferecer, que a saúde pode oferecer, que o dinheiro pode oferecer. Deus está acima disso tudo. E Ele diz, perto está o Senhor. Então invoque o nome do Senhor. Fale com o Senhor. Ele satisfaz os desejos dos que o temem. Então mantenha o temor ao Senhor. E Ele abençoa os que o amam. Ele abençoa, Ele sabe quem o ama, quem está caminhando, quem quer servir ao Senhor. Então, nós precisamos disso. Precisamos dessa certeza, não desse sentimento, mas desta certeza que Ele ouve os que o invocam. Ele atende, Ele abençoa, Ele cuida dos seus. Então, você pertence ao Senhor, pertence a Deus, e Ele cuida, Ele trata o seu coração, e é Deus de amor. Tanto que João 3,16 é tão claro, né? Porque Deus amou ao mundo e deu o seu Filho unigênito. Eu poderia colocar ali, porque Deus amou a mim, amou a você. Eu posso colocar o seu nome, porque Deus te amou. Porque Ele tinha um plano, porque Ele tinha um cuidado, porque Ele sabia que nós não teríamos condições de chegar a Ele. Ele mandou Jesus. Ele nos mandou Jesus. Isso é cuidado, gente. Isso é cuidado, meus irmãos. Isso é Deus mostrando, eu é quem cuido, eu é quem trato, eu é que tenho planos, eu é que faço. É o Senhor que faz. Mas em quarto lugar, um outro texto que precisamos também relembrar, volto a dizer, relembrar, Lucas no capítulo 12. Dá uma olhada aí comigo, Lucas capítulo 12. O texto aqui, a nossa mensagem vai ficar gravada, depois você pode voltar, pode rever, pode olhar para os textos, pode anotar os textos, né? Lucas no capítulo 12, o verso 32, diz o seguinte, não tenha medo. Olha que conforto de Deus para o seu coração nesta noite, nessa manhã, neste momento que você parou para ouvir essa mensagem, nesse tempo que essa mensagem chegou ao teu coração por inspiração e por vontade de Deus, cuidando da tua vida, te trouxe para ouvir esta palavra. E o Senhor diz, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Deus deu o reino. Então, Deus cuida para que nós possamos participar do reino do Senhor, como homens e mulheres do reino celestial. Ele cuida dos nossos
temores, dos nossos medos. Qual é o seu medo? O que traz temor, pesar, preocupação, né? O que faz você dizer assim, olha, a esta situação eu perdi o controle. Eu não sei o que fazer. Alguns ainda gostam da expressão popular, né? Só Jesus na causa. Então está resolvido ser Jesus na causa. Qual é a situação que hoje você está dizendo só Jesus na causa? E aí o Senhor vem dizer, não tenha medo, ó pequenino rebanho. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. As dificuldades vão acontecer, as lutas vão acontecer, mas nós vamos lembrar lá do Salmo 23, que nós lemos lá no começo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará o Senhor em qualquer situação. Essa é a melhor leitura do Salmo 23. A melhor leitura do Salmo 23 não é aquela de que eu vou ter todas as coisas, o Senhor vai me dar tudo que eu quero, tudo que me satisfaz, mas não, em todas as situações não me faltará o Senhor. Nas lutas não me faltará o Senhor, na enfermidade não me faltará o Senhor, no conflito, na injustiça não me faltará o Senhor. Quando me faltam as palavras, não me faltará o Senhor. Quando me falta a força, é na força do Senhor, não me faltará o Senhor. Por isso, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai, olha que gostoso, e a palavra ainda coloca, Jesus nos chama a olhar para Deus, o Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Pai do céu, Ele cuida do seu coração. Então, meus irmãos e irmãs, estou sendo repetitivo, eu sei, mas eu quero, neste momento eu quero ter essa repetição como comunicação, como expressão de firmar a ideia no seu coração de que Deus cuida de você. As lágrimas virão, mas Deus guarda as suas lágrimas. Os momentos difíceis virão, mas perto está o Senhor. Então, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará em nenhuma situação. Eu quero frisar isso para o teu coração. Por onde você passar, onde você estiver, perto está o Senhor. Então, se você não sente, creia. Se você não consegue crer, saiba, nem que seja racional, porque a Bíblia está dizendo, eu não consigo, eu não sei, não dá, mas a Bíblia está dizendo, então eu creio na Bíblia como palavra de Deus, e ela está dizendo que perto está o Senhor, e o Deus que está perto, o Deus que é próximo, o Deus que não me falta em nenhuma situação, Ele está dizendo, não tenha medo. Ele diz para mim e para você, para o meu coração e para o seu coração. Ele está dizendo, não tenha medo. Então, que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos para outro salmo. Agora nós vamos para o Salmo 139. Volta aí um pouquinho, vamos passeando um pouquinho pela Bíblia. O Salmo 139, o verso 5. Salmo 139, o 5º verso diz assim: Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. E põe a tua mão sobre mim. Tu me cercas por trás, por diante, pela frente. Quando eu vou, quando eu volto, Deus põe a mão. Deus é o Pai que protege todos os dias. Deus é o Pai que protege. E proteger não é livrar de enfrentar situações difíceis, mas é estar presente, como vimos anteriormente, nas horas difíceis, com sua mão poderosa, com sua mão que cuida, com sua mão que guarda. Tanto que o 6º verso do 139 vai dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É bom demais, o salmista está dizendo, é bom demais saber que Deus cuida de mim, que Deus põe sua mão, que Deus vem com sua mão poderosa. Lá Isaías depois vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida. E esse conhecimento é maravilhoso. É tão maravilhoso que, na verdade, o salmista está querendo dizer é que essa informação, esse fato de que a mão de Deus está cuidando, é tão maravilhoso isso, que o nosso pensamento não consegue atingir. Não dá para compreender.
o tanto que Deus cuida, a maneira como Deus cuida, o fato de que Deus cuida. Eu sei, você passa por lutas. Talvez você esteja pensando, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei. De fato, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele te protege. Mas Ele te protege para Ele. Ele protege o teu coração e Ele te prepara para um encontro com Ele. Estou sendo taxativo, não quero ser assim, não é pejorativo, não é pessimista, melhor dizendo, mas é sendo realista conforme a palavra de Deus. Não é para te enganar, isso aqui não é engodo de Satanás, isso é palavra de Deus. Isso não é engano do pastor, porque eu estou respondendo e retransmitindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo, tu me cercas. O salmista está declarando isso. O salmista que foram tantos que escreveram salmos e todos eles passavam por lutas, por conflitos, por medos e muitas vezes até pensando em tirar a própria vida. Se você buscar aí na internet uma pesquisa rápida sobre aqueles que buscaram a própria morte, desejaram a própria morte, porque a luta era tão intensa que eles queriam apenas se livrar da dor. E aí então, não, vou parar, vou ficar quieto, vou ficar numa caverna, vou ficar num lugar, vou me esconder, vou me isolar, para que a morte venha, para que simplesmente eu pare de respirar. Mas não é assim. Mas o Senhor quebranta, o Senhor transforma, porque o Senhor protege e sustenta. Então hoje, o sustento que você precisa é o sustento que vem do Senhor, é o sustento que vem de Deus, é o sustento que vem do Senhor. Amém? Então, que Deus guarde o seu coração, que Deus te proteja, que Deus te dê força e vida. E eu quero ler um último texto neste momento para nós, que está lá em Isaías. Existem vários, irmãos, vários. Você pegar, por exemplo, as promessas do Senhor, todas as promessas têm a ver com um cuidado de Deus. Todas as promessas têm a ver com uma maneira que Deus está protegendo, que Deus está cuidando. Mas eu quero ler o último, que mais uma vez eu digo, é lembrança. Não estou trazendo algo tão novidadeiro, mas é algo da palavra de Deus. Que Deus, hoje, se Ele permitiu que você parasse aqui para ouvir essa palavra, para que você chegasse até este momento da meditação, é para ouvir essa palavra. E a palavra de Deus, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Na verdade, eu vou ler a partir do verso 8. Isaías 41, a partir do verso 8. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra, chamei dos cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, eu não o rejeitei. Não tema, mais uma vez a palavra de não tema, porque eu estou com você. Perto está o Senhor, não foi o que nós lemos anteriormente? Perto está o Senhor. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Parece que esse texto é o resumo de tudo que nós vimos anteriormente. Ele está repetindo tudo que nós vimos anteriormente. Não tema, seja forte, não fique com medo. Eu sou o seu Deus, eu estou perto, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Em momento, em circunstância alguma, Ele não me faltará. Então, eu quero de coração que você se lembre disso. Volto a dizer, se Deus permitiu que você ficasse até aqui, que você chegasse até aqui desta meditação, não foi por pura curiosidade para saber onde o pastor vai chegar com isso, mas é o Senhor dizendo, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus, eu lhe dou forças. Então, se hoje falta força, se hoje falta inspiração de alguma maneira, é no Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor, é na força do Senhor que você vai, é na força do Senhor que as coisas vão seguir, é na força do Senhor que você vai entender, que você vai compreender
É na força do Senhor e não é na sua força. É na força do Senhor e não é no seu sentimento. É na força do Senhor e não é na sua competência espiritual de crer. É na força do Senhor e não é na sua condição emocional. Mas é seguro, e seguro com a mão direita de Deus. E Ele faz justiça. Como está a tua caminhada? Está difícil a tua caminhada? Tua luta está grande? Tua luta é grande? Não temas, eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas também quero te orientar a buscar pessoas. Não nesse mês de setembro que estamos falando aí da questão do suicídio, lembrando a questão do suicídio, nós temos escutado muitas palavras sobre isso. Busque ajuda, você não está sozinho. Não tenha vergonha, fale com alguém, fale com o pastor, fale com seu amigo, fale com Deus, porque Ele é o teu Senhor. Ele é o Deus que cuida e com mão poderosa te protege. Eu vou orar por você agora. Feche os teus olhos e receba esta oração. Eterno e bondoso Pai, Deus gracioso, Deus de misericórdia, obrigado porque as promessas do Senhor se repetem e se repetem para nos trazer firmeza, convicção, certeza de que o Senhor cuida, de que o teu abraço é constante, de que tua presença é suficiente, mesmo na hora da luta, mesmo que tenhamos que passar pela fornalha, ali está a tua presença, ali está a tua presença, e isso nos basta, mas muitas vezes nós não conseguimos crer, Pai. Já pedimos perdão porque nós não conseguimos crer, mas pedimos a Deus, fortifica-nos no Senhor, dá-nos a força do Senhor, dá-nos o mover do Senhor, dá-nos a alegria do Senhor para vivermos nessa força do Senhor. Ó Deus, alcança, Pai, este coração que agora ouve essa palavra. Alcança esse coração que sente o temor, que sente o medo. Alcança com o teu cuidado. Alcança aquele que talvez esteja com vergonha de falar que está passando por um problema muito sério, que está sentindo coisas até vergonhosas, coisas que trazem preocupação. Mas eu quero pedir, ó Deus, alcança agora em nome de Jesus, alcança este coração. Alcança, Pai, com tua graça e com teu poder, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E eu te louvo, porque eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que o Senhor já está alcançando, curando, tratando os corações, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que tenha alcançado o teu coração, uma palavra diferente, um momento diferente. É a primeira vez que eu trago uma palavra assim, neste formato, mas que essa palavra fique no teu coração. E me procure, vamos conversar, vamos orar, procure os presbíteros, a liderança da igreja, mas vamos servir ao Senhor. Mesmo quando o medo vem, não te mandei eu, ser forte e corajoso. É a palavra de Deus para o seu coração. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.